Galera da minha Premium, tudo certo? Teremos hoje mais uma live, dessa vez um pouquinho diferente. Vou falar com o Gustavo Firmino, executivo do Brave CF, Brave Combat. Vai bater um papo com a gente, vai falar um pouco sobre o evento, sobre as próximas edições, enfim. Vamos falar um pouco de esportes, sempre importante aí falar com gente relevante no esporte. O Gustavo é um cara que eu tenho um baita prazer em conversar. Uma figura bem importante no cenário, eu acho que é bom a gente sempre manter os contatos e as mentes aí de olho em eventos, tanto brasileiros quanto fora. Deixa eu mandar um oi pra ele aqui, pra ele poder entrar. Pô, Erika Tiburcio presente aí. Brave CF. Erika é uma grande atleta aí, tem um duelo interessante aí contra a Jéssica Del Boni em breve no Invicta. Vai ser um prazer aí poder acompanhar também. Tô chamando o Gustavo aqui. Vamos ver, cadê a fera? Pera aí, gente. Pera aí que ele pediu uns minutinhos. É que o fuso também não ajuda. O Gustavo tá no Emirados, então lá é quase de manhã já. Então isso complica um pouquinho a conta. Deixa ele ficar online pra. Olha o Gavião aí, pessoal do Taura. Gavião, He-Man, a galera tá toda sempre presente aí nas nossas lives. É um prazer falar com esse povo do Sul. Sempre mandando muito bem aí. O esporte tá mais do que bem representado pela galera do Taura. Todo dia tem notícia nova, todo dia tem lutador chegando. Tá ficando difícil, Gavião. Fica esperto aí que o povo tá chegando forte pro evento. Daqui a pouco tem adversário. Como o Clayton lembrou aí, por favor se inscrevam, deixem o like, enfim, comentários, as perguntas aqui eu vou respondendo, vou mandando junto com o Gustavo à medida que forem aparecendo, tá? Chegou, bora lá. Deixa eu parear aqui com ele. Gavião não fica prometendo essas coisas, Gavião. A galera depois acompanha. Gavião prometendo que vai espancar geral aí no Tauro. Quero só ver, depois eu tenho que segurar essa bucha. Grande E aí, Abílio, Gustavo? Tudo bem, meu amigo? tudo jóia e você? Muito bem. Quase bom dia aí já? Madrugada? Pois é, são 1 da manhã aqui. Na verdade, eu costumo dormir tarde, sempre gosto de trabalhar um pouco durante a noite, mas então, prazer aí ficar até mais tarde aí para bater esse papo contigo. Pô, é um prazer. A gente já se conversa há um tempo e é super legal poder falar com pessoas relevantes no esporte, pessoas que estão nos bastidores aí de grandes eventos. O Brave é gigantesco. É muito legal. Acho bacana, legal saber do interesse aí, da cobertura que você está dando para vários eventos também. Tenho visto o Instagram e acompanhado, então prazer tá participando e trazendo um pouco das novidades aí, falar um pouco sobre o Brave, como você disse, é um evento que tem crescido bastante nos últimos anos e tem um carinho especial pelo Brasil. Tem alguns brasileiros trabalhando aqui e, enfim, nossa história no Brasil é bem longa. Então, prazer falar aí com a galera do Brasil. Vamos começar falando de como surgiu essa ideia e como você chegou ao Brave, né? Porque a gente tem uma visão pequena do tamanho do Brave, né? O Brasil ainda tá engatinhando para entender o tamanho do evento. Pois é, o Brave ele iniciou, na verdade, é, pelo interesse do fundador, a Sua Alteza Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa, o filho do rei aqui do Bahrein. E ele é apaixonado por artes marciais, ama o MMA, inclusive já fez 2 lutas amadoras. E ele se interessou pelo MMA como fã, como praticante, e depois surgiu a ideia dele criar a sua própria equipe de MMA, na qual então ele criou uma estrutura
fenomenal aqui para treinamento, a academia é sensacional. Ele trouxe o Frank Edgar no início para ajudar a montar a estrutura e de classes, etc. Eu era um atleta ainda conectado a nós. Ele trouxe o Habib, na época que o Habib não era esse Habib tão Que conhecido. todo mundo conhece hoje. Exatamente. Então ele trouxe o Habib para montar a estrutura, tanto que atualmente a estrutura e a base da equipe KHK MMA, que são as iniciais do príncipe Khalid bin Hamad Al Khalifa, que é HK MMA. Então a equipe tem uma base grande de wrestling da região da Rússia, de onde vem o Habib. Inclusive o coach, que é o head coach da equipe do Bahrein, ele treinava junto com o Habib. Ele treinava, o coach dele era o pai, infelizmente falecido, do Habib, ou seja, tem essa história toda, e essa foi a fundação da equipe. Você imagina o quão forte ela é. Nossa. Fortíssima. É a primeira no ranking de amadores, inclusive o Bahrein, para você ver, talvez a história do Bahrein no MMA não seja, deve ser no máximo 5 anos, 4, 5 anos, e já é o primeiro no ranking amador nos últimos 2 anos. O Bahrein venceu o campeonato mundial. Então a equipe é fortíssima aqui do Bahrein, mas começou então por uma equipe de MMA e depois veio essa visão, essa ideia de criar um evento que realmente fosse criar uma plataforma internacional, uma plataforma global para os atletas do mundo inteiro, incluindo os atletas de todas as regiões da Ásia, aqui do Oriente Médio, e daí que surgiu o Brave em 2016, foi o primeiro evento no aniversário do Príncipe, e, bom, depois daí foram 2 eventos no Bahrein, e o terceiro evento do Brave, já mostrando esse ângulo e essa visão de internacionalizar o evento mais rapidamente possível. O terceiro evento já foi internacional, no qual eu me juntei à organização e nós fizemos o evento em Curitiba, no Brave 3. Daí já dominou o Brasil. Já temos campeões brasileiros e grandes lutadores brasileiros aí no evento. Luan Miau, Cleiton Predador, Lucas Mineiro, o Marcel Adur. A lista é gigantesca já, né? Lista gigantesca. Nós já tivemos mais de 50 lutadores do Brasil no Brave, adicionando a sua luta, enfim, o Cleiton, obviamente o Luan Miau, o Lucas. Temos também outro campeão, o Cleiton é campeão da categoria lightweight, categoria dos leves. Nós temos também o Daniel Gaúcho, de Curitiba, da CM System, que treina junto com o Luan, e ele é o atual campeão da categoria médios, categoria middleweight. E tem o Flávio Queiroz também, né, que tá disputando, vai disputar o GP, o Flavinho da Academia do Lucas Mineiro, vai estar participando, né? Exatamente, cara, esse torneio, enfim, nós acabamos de anunciar os eventos aqui do Bahrein, mas enfim, não anunciamos todos os cards, todo o card ainda, mas o torneio nós já tínhamos anunciado há algum tempo. Obviamente nós tínhamos o plano de iniciá-lo no início do ano, quando nós tínhamos um evento marcado para março, se não me engano, em Balneário. Balneário, não era? Isso. Mas infelizmente os planos mudaram, tivemos que adiar o evento aí por problemas da pandemia, enfim, que afetou todos. O mundo. Exatamente. Poxa, nesse evento até o Adur ia disputar, né? Ele ia participar. Eu acho que ele era o co-main event, era o main event, o Marcel Adur. Eu lembro que era um card muito, muito forte. E a gente tava esperando bastante pelo evento, né? Tem muito lutador brasileiro que tá dentro do Brave e tá fazendo sucesso. Isso eu acho que é muito legal de acompanhar. É um evento que trouxe gente forte pra participar, né? Exatamente. Enfim, o Brasil é de onde realmente tudo começou, é onde o MMA começou desde, enfim, a história dos Gracies, Vale Tudo. Então, esse foi um motivo, inclusive, que nos levou a primeiro evento internacional tinha que ser no Brasil. E aí fizemos o evento, foi fantástico em Curitiba, o Brave 3, em que inclusive lutaram o Lucas Mineiro, lutou Luan Miau, primeira luta dele no Brave, Marcel Adur, não vou lembrar todos os atletas. Mas a lista é gigante, a gente falou de 50. Sim, mais de 50. Tem gente pra caramba. Tem bastante gente.
E, enfim, na época, inclusive, que o Luan venceu o prêmio de melhor lutador do Brasil, foi quando ele, enfim, já estava conosco, então foi uma das joias aí que nós encontramos. E depois disso, é, fizemos 2 eventos em Curitiba e, com bastante orgulho, nós fizemos 2 eventos na minha terra natal, em Belo Horizonte. E quais eram os planos para a pandemia? Vocês tinham mais eventos classificados para o Brasil? Como é que estava isso para vocês em vista, né? Você quer O que dizer vocês estavam pensando para esse para ano? esse ano? Isso. Então, esse ano foi, enfim, daqueles anos que todos os planos Foram mudaram por terra. radicalmente. Nós não pudemos fazer eventos aí por bastante tempo. Enfim, afetou todo mundo, mas eu acho que o que nós fizemos também é que, assim que a situação ficou, digamos, nós tivemos bastante cuidado, obviamente, segurança e a saúde dos atletas todos envolvidos em primeiro plano. Então nós decidimos realmente, enfim, dar uma pausa nos eventos. Trabalhamos com os governos internacionais, as organizações mundiais de saúde, até que nós pudéssemos realmente confirmar que era possível reiniciar os eventos de forma segura. Criamos um protocolo de segurança com diversos testes durante a semana, antes da viagem, na chegada, durante a semana, enfim. E eu acho que de forma muito bem sucedida nós voltamos a fazer eventos logo que, digamos, tivemos esse sinal verde. Então, inclusive fazendo eventos numa região que era já de nosso foco de expansão esse ano. E nós expandimos bastante na Europa. A gente praticamente, eu diria que nós revivemos o cenário de MMA na Europa. Fizemos 6 eventos em 5 semanas, 5 a 6 semanas no máximo. Nossa. Fizemos 2 eventos na Romênia e depois 4 eventos na Suécia, back to back, a cada final de semana. E foi uma oportunidade gigantesca, porque, obviamente, na Europa, tantas academias fortes, ótimos atletas, e eles não tinham essa plataforma, essa oportunidade para enfim, mostrar os talentos. E aí, com uma parceria bem forte que nós tivemos na Romênia e na Suécia para fazer o scouting, para encontrar essas joias locais, nós fizemos 6 eventos. A maioria dos atletas locais, pelas restrições de viagem, obviamente, a gente não podia levar atletas do Brasil, da Ásia, então foi um evento muito focado na Europa, e encontramos atletas que, depois das lutas, assinamos em contratos de longo prazo, vários atletas fenomenais, como no último evento o Anton Turkali, da Suécia, o Dave Jacobson, também da Suécia. Para quem não assistiu os eventos, podem entrar no bravecftv.com e podem reassistir os eventos. No evento 38 teve um card fenomenal, enfim, todos, mas esses 2 atletas, assistindo o último evento agora, o Brave 40, você vai ver, enfim, a qualidade dos atletas. São atletas que tiveram um passado na IMF, na International MMA Federation, ou seja, um passado no amador, fizeram a transição para o MMA, atletas que não começaram fazendo jiu-jitsu ou fazendo Muay Thai ou kickboxing e depois migraram para o MMA. Eles começaram artes marciais fazendo tudo. Então é a nova geração de atletas que começam do MMA. Então eles não têm, um estilo diferente, porque eles não têm um estilo, digamos, definido, né? Definido, uma fundação e por exemplo, um grappler que utiliza o striking, o mínimo necessário para levar a luta para baixo. Na verdade, são atletas que já são completos. Eles treinam de tudo desde o início da carreira. Então, essa nova levada de atletas que a gente encontrou agora na Europa, e nós temos encontrado, foi realmente fenomenal. O Cleiton tá perguntando sobre os eventos no Brasil, se a gente ainda pode esperar alguma coisa nesse ano ou se realmente a projeção ficou para 2021. Como é que vocês avaliam isso? Então, na verdade, ainda as opções estão abertas, mas devido, inclusive, os problemas que a pandemia causou, eu sei que no Brasil ainda está bem
digamos, Complicado, complicado. complicado. Acho que Vamos essa tratar seria a como palavra complicado, mais sutil. mais sutil, a situação mais complicada. Então, não acredito que o esse ano seja bem difícil, mas nós temos ainda os planos de voltar para Balneário Camboriú. Fizemos uma reunião, inclusive, remota com o prefeito e temos um apoio, enfim, uma parceria muito estratégica lá para ser feita e queremos fazer o evento lá assim que possível. Eu acredito que fique realmente para início do ano que vem, mas, enfim, a situação muda bastante e muito rápida, então a gente tem que Sim. stay tuned. É um fato interessante. Você falou bastante de Balneário Camboriú. É uma das cidades que a gente vê como um polo para eventos, até por ser turística, né? Tem todo um apelo visual. Mas a gente também tem outras capitais do Brasil, como Belo Horizonte, que já rolou evento, São Paulo, Rio. A gente tem locais que são muito nativos de eventos de MMA, né? O UFC está sempre em São Paulo e do Rio, por exemplo. Sim. Já sedimentou base. É interessante para o Breve também, no ano que vem, fazer essa passagem por São Paulo, Rio, por capitais mais comuns para grandes eventos. Ou a ideia realmente é explorar focos mais parceiros do evento, por exemplo? Eu acho que com certeza nós vamos ter que levar o evento sim para as grandes capitais, São Paulo e Rio. Obviamente, o Brasil é gigante e o gosto por MMA, na verdade, ocorre em todas as partes do Brasil. A gente poderia levar o MMA realmente, creio que em todos os estados do Brasil hajam eventos. Nós iniciamos por Curitiba, onde é provavelmente a meca do MMA no Brasil, onde Sim, certamente. grandes estrelas vieram de A lá. Vanderlei, chutebox, a gente vai ficar o dia inteiro falando. Anderson Silva, Chris Cyborg, Cristiano Marcelo com a CMC também, enfim, várias grandes academias. Então nós começamos por Curitiba, Belo Horizonte foi uma cidade muito parceira conosco. Eu sou natural de Belo Horizonte, então foi ótimo para minha família também fazer o evento lá. O MMA é bem forte em Belo Horizonte, mas com certeza nós temos aí, nós miramos também levar para São Paulo, para Rio e outras cidades. Tá no radar, tá no radar. Estão no radar, exatamente. Bom, a gente falou de novos eventos, o Brave anunciou algumas novas edições aí, isso é super legal de ir acompanhando. O que a gente pode esperar nessas novas edições? Que atletas a gente pode já sentir que estão chegando para o evento, para participar dessas novas edições do evento? Então, nós acabamos de anunciar, na verdade, ontem, acredito, anunciamos 3 eventos no Bahrein. Vão ser 3 eventos em 3 semanas. Enfim, como nós estamos de volta a casa no ano passado, nós fizemos um grande evento aqui, onde nós tivemos o nosso GP KHK World Championship Open Weight, que nós tivemos o prêmio de MMA mais valioso da história com 6,2 quilos de ouro. Então, É verdade. quem quiser checar eu postei ontem um vídeo a promo do nosso evento, dos nossos próximos eventos que nós anunciamos, mas mostra um pouco do evento do ano passado. Então foi um show e é sempre bom voltar para casa, onde, enfim, nós temos todo o suporte aqui para fazer grandes eventos. Então nós vamos fazer 3 eventos, podem esperar disputa de título, que são muito esperadas. Temos também o GP de Flyweight, que nós temos que conversar a respeito dele. Eu tenho minhas notas aqui, que na minha opinião, é o campeonato mais forte de MMA de Flyweight da história do MMA, com os nomes que nós temos. São realmente os atletas mais tops de MMA do mundo. E, enfim, vamos ter atletas do mundo inteiro, do Brasil, Ásia, Europa, aqui do Oriente Médio. Então vão ser 3 eventos fantásticos. Então tem mais brasileiro vindo. A gente pode esperar mais contratações aí também, quem sabe, de brasileiras no Brave. Com certeza, sempre o nosso scouting sempre tem os olhos aí, sempre o radar ligado no mundo inteiro e brasileiro, obviamente no Brasil, grandes atletas a todo momento, então pode esperar mais atletas sim. No nosso campeonato Flyweight, peso mosca, nós temos 2 atletas brasileiros. Se quiser, a gente pode falar um pouquinho desse Vambora, torneio. vambora.
Tá. Nesse torneio, então, nós vamos ter a primeira rodada do torneio, vão ser quartas de finais, semifinais, finais. Então, nas quartas, todas as lutas vão acontecer no Bahrein, no segundo evento, que os nossos eventos vão ser dia 17 de setembro, 24 e dia 1º de outubro. No dia 24 de setembro acontece a primeira rodada do campeonato, do torneio de peso mosca. A primeira luta vai ser o Sean Santella, dos Estados Unidos, bastante experiência, ele é 23-7, o recorde dele, contra o José Shorty Torres. Então é a luta Shorty against Shorty. O José Shorty Torres, também dos Estados Unidos, ele tem o recorde 9-1 e ele foi campeão 2 vezes da IMF, do Campeonato Mundial Amador. Ele já atuou pelo UFC e a última vitória dele foi contra o Almir Albazi, que inclusive entrou no UFC agora. Então isso mostra a força do nosso roster. Sim. Na verdade, o Almir, que foi pro UFC agora, o nosso atleta já venceu. Então essa é a primeira luta. A segunda luta nós temos o Marcel Adur, que já lutou 5 vezes pelo Brave. Tem, enfim, lutas... Já é lutador da casa. Já é lutador da casa, Marcel. Lutador da casa. Ele tem uma luta, a luta do Brave 3, se não me engano. Ele acerta um combo que, enfim, ele acerta um combo incluindo soco, chute, e no final ele termina com uma joelhada voadora. Ele foi empurrando o lutador até a grade e termina com uma joelhada voadora magnífica. Para quem não assistiu, assista um Brave 3. Se não me engano, essa luta pode ser encontrada também no YouTube do Brave. Então nós temos o Marcelo Adur na segunda luta contra o Dustin Ortiz, americano Dustin Ortiz, que inclusive ele já lutou pelo UFC, ele tem 3 vitórias, 1 derrota. A única derrota dele no UFC foi para o Joseph Benavides. Só isso. Ele pegou só um dos maiores lutadores do evento. E derrota justificável. E inclusive ele tem uma vitória sobre o Matheus Nicolau. Caraca. Outro grande lutador brasileiro aqui no Brave. O Nicolau agora subiu para a categoria Bantamweight, então ele não entrou no torneio. Então nós temos o Dustin Ortiz contra o Marcel Adur, cara, um lutaço, e o Sean Santella contra o José Torres. O outro lado da chave, e dependendo se o Marcel Adur ganhar e o José Torres também, eles finalmente se encontrariam na semifinal, que é a luta que nós tínhamos planejada para o Brave 29, que não aconteceu porque o José Torres teve o problema todo com o pai dele vindo a falecer, ele acabou que não... ele teve que cancelar a luta, mas enfim, já tem uma história que os dois poderiam se encontrar na semifinal. O outro lado da chave nós temos o Flávio Queiroz, que treina junto com o Lucas Mineiro. O Lucas Mineiro, né? Da capital da luta. Capital da luta, 12-2, enfim, lutador completíssimo, vai lutar contra o Velim Murad, um russo, enfim, que tem uma vitória inclusive... Pegar russo nunca é fácil. Nunca é fácil pegar russo, nunca. O Velim Murad, ele tem ele é 6-1, o seu recorde, ele tem uma vitória sobre o Marcel Adur e tem uma vitória sobre o Sean Santella. A única derrota a última derrota dele é contra o Zach Makovsky, que também está no torneio, na próxima luta que eu vou citar. Ou seja, 2 lutas duras para os brasileiros. Sim, não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. E a última luta é o Abdul Hussein, da Finlândia, 7-1. Ele tem 8 vitórias, 8-0 no circuito amador. As últimas 2 vitórias dele foram maravilhosas. Ele é com uma finalização chamada Ninja Choke. É como uma Das Choke, mas direto no pescoço, sem o braço. O golpe se chama Ninja Choke. É só assistir as lutas dele. As últimas 2, e eu me lembro, a última eu estava assistindo, eu estava no cage,
depois eu perguntei para ele como no backstage como ele faz, porque eu também treino jiu-jitsu. Enfim, lutador fantástico, uma joia uma revelação aí da Finlândia. E vai lutar contra o Zach Makovsky, que é americano, 21-9. Ele vem de vitória contra o Veli Murado. Ou seja, Tá apertado. Tá tá aperto. apertado pra. Tá apertado. Esse torneio, sinceramente, não tem como fazer apostas aqui. Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. São 8 lutadores do nível mais alto da categoria moscas flyweight. Isso é muito legal. A gente fala de torneio. Eu sou muito fã de GP. Eu acho que o PFL reacendeu isso nos Estados Unidos agora. Tem pouco tempo que o PFL ativou esse formato, né? Veio com essa ideia para os Estados Unidos. Uhum. E o Brave já faz há algum tempo alguns torneios de GP. E é diferente pro atleta, né? Porque o tempo de preparação é muito curto. Você lutou hoje, daqui a poucos dias você está lutando de novo, então não tem espaço para poder perder peso. Enfim, a regra é mais restrita, né? A cabeça do lutador tem que estar muito focada num torneio, não é só numa luta. Sim, no caso do nosso torneio, nós vamos, até enfim, pelo como está a situação no mundo atualmente, nós vamos fazer essa primeira rodada. A segunda rodada, nós ainda não temos a data marcada, obviamente depende se alguém sai com contusão, etc. Ou seja, o formato desse torneio não vai ser com um tempo tão curto. Pode ser que a segunda rodada aconteça, e Dilaxe mais. eu espero que aconteça ainda, enfim, até novembro, dezembro, poderia ser no início do ano que vem. Mas eu acho que, enfim, essa primeira rodada agora, final de setembro, espero que em dezembro nós consigamos fazer um evento com a segunda rodada. Ó, falamos do Flavinho aí, Flavinho presente na casa. Falamos bem de você, viu, Flávio? Falamos bem de você. Pra deixar claro. Vai pegar uma pedreira, mas a gente tá na torcida. Luta complicada, mas pelos treinos que eu tenho visto do Flávio no Instagram, parece que está super, super pronto para a luta. Galera da capital manda bem, tá treinando forte aí. A gente tem um time de peso, não só o Lucas, a Luana, enfim. É um bom time que tá ali na academia. Isso é muito importante, né? Você falou na capital da luta, você treina lá? Na verdade, eu não te perguntei de onde você fica situado no Brasil. Não, eu sou de São Paulo, mas eu tô parado dos treinos. Mesmo o Lucas me enchendo o saco pra treinar, um dia eu tomo vergonha na cara e vou. Falta de convite não é. Tá Eu certo. ainda volto, eu ainda volto. Tá na lista de coisas. Tá certo. Flavinho, tá aí para você então puxar a orelha do nosso amigo, a ver levá-lo Pode pro puxar, treino. pode puxar. Eu aceito o convite de novo. Mas o Flavinho, não só o Flavinho, eu acho que é muito importante a gente acompanhar outros eventos, sair um pouco da bolha que o pessoal vive do UFC, né? Quanto mais eventos surgirem, mais eventos propagarem o esporte, melhor. A gente tem exemplos do Taura, do Futuri, do Brave, da CFT. A ideia é realmente propagar e melhorar, né? Então eventos com a estrutura do Brave são importantíssimos. É fácil ver a estrutura do Brave e se impressionar. É a mesma coisa que ver um show como o One faz na Ásia. Vocês acabam tendo uma estrutura muito grande, muito complexa, né? E levar isso para o mundo inteiro é muito difícil. Sim, eu tenho muito grato pela oportunidade que eu tive de conhecer o pessoal do Brave e estar aí junto com a organização enfim, desde o início, desde do terceiro evento. É a organização que mais cresce no mundo. Em menos de 4 anos, nós fizemos 40 eventos em 20 países diferentes. Ou seja, nós fomos para literalmente todos os cantos do mundo. Você mencionou aí o One, que é um grande evento também, mas muito situado Nicho, né? no, É num local só. no Southeast da Ásia, e nós temos o maior market share da Ásia, porque, obviamente, o Oriente Médio faz parte da Ásia. Nós já fomos ao Cazaquistão e ao Kyrgyzstan, que também estão na Ásia. Nós temos grandes atletas e temos planos de ir para a Rússia muito em breve. E nós já, enfim, na Ásia nós já fizemos eventos na Filipinas, na Indonésia, e todas as vezes que nós fomos para esses países, foi feito um convite de uma visita oficial da Sua Alteza, que foi aos países dias antes do evento, encontraram com os presidentes dos países, fizemos uma parceria muito forte, até uma situação
interessante que, enfim, nós somos nesses países onde, obviamente, outras organizações já tinham eventos, mas quando nós fomos, nós tivemos um suporte tão grande do país a nível governamental e, enfim, e acaba que é isso que o Brave ele propõe, ir realmente forte para esse país, fazer parcerias com as federações, criar um sistema de desenvolvimento de atletas com a parceria que nós temos com as federações, com a Federação Internacional, como a IMF, e para realmente encontrar esses novos prospectos, esses novos talentos, como nós encontramos agora na Suécia. São, enfim, lutadores que começaram a carreira no MMA, tiveram uma história no circuito amador e, enfim, são as grandes novas promessas. Então, essa plataforma internacional com mescla de lutadores consagrados, mas também dando oportunidade para os novos talentos de todo o mundo, acho que isso seria a visão do que é o Brave. E, enfim, fizemos já 40 eventos, 20 países, até enfim, menos de 4 anos. Pode ter certeza que os nossos planos para crescimento aí nos próximos, até o final desse ano e nos próximos 2, 3 anos enfim, ainda mais assustador. Vai longe, vai longe. É muito legal ver esses planos tão ousados de um evento. Principalmente, putz, a gente tá falando de um evento que tem uma casta de suporte, né? A gente tá falando de um evento que vem com o suporte, como você falou, que governo não quer contar com um evento que tem todo esse aporte junto, né? O como isso não influencia positivamente para um país desenvolver mais um esporte. Como é bom ver eventos que olham para a categoria amadora. A gente tem poucos eventos que fazem isso, e vocês têm uma visão muito ampla disso, de ver o recorde do atleta do amador e transportar isso para um evento profissional, né? É muito raro ver isso, infelizmente. Isso faz parte do nosso plano de realmente criar um ecossistema novo do MMA para criar, como, por exemplo, a nossa intenção é realmente transformar o MMA, todos os outros eventos, eles tratam o MMA como um show, é um event business, como nós gostamos de falar. Poderia ser um show de música ou poderia ser os lutadores lutando. É literalmente um show. E o propósito do Brave não é competir nessa área. O propósito do Brave é realmente criar uma estrutura e um formato esportivo. Ou seja, no futebol você tem uma categoria amadora e você tem uma progressão até a categoria. Uma jornada, né? Uma jornada até a categoria profissional. E aqui no Bahrein existe esse sistema, esse ecossistema muito bem implantado, desde a categoria amadora, que contou, obviamente, com a visão da Sua Alteza, que trouxe o IMF World Championship, que até então era organizado em Las Vegas, nos Estados Unidos, com uma estrutura muito amadora, para ser sincero, e nos últimos 3 anos foi organizado aqui no Bahrein. Cada evento conta com 600 atletas, mais de 600 atletas, 60 países representados. É como se fosse as Olimpíadas de esportes de combate. Então tem uma semana inteira de eventos, lutas por todo o dia, a arena com 3 cages, com lutas acontecendo ao mesmo tempo, com show de abertura, como Olimpíadas. É uma Olimpíada. As equipes entrando com bandeiras, enfim, é um show. Enfim, na primeira vez que eu vim, eu não sabia o que esperar. Quando eu vi a estrutura, eu fiquei, enfim, surpreso. E isso mostrou esse ecossistema de trabalho na grassroots, que é a fundação para construir essa plataforma para entrada no profissional. E essa é a visão, esse é o nosso roadmap de desenvolvimento que a gente está fazendo, implantando aí internacionalmente. Então tem muita novidade para vir ainda sobre esse assunto. Curioso. Eu gosto de eventos que olham para o lutador como um todo, que enxergam a jornada. Eu acho que é importante. Infelizmente, nem todo mundo faz, mas é super legal acompanhar a jornada, né? A gente quer ter a jornada do herói, né? A gente quer ver o cara começando, se desenvolvendo. Principalmente o MMA feminino, que carece tanto de mais lutadoras em exibição e mais lutadoras em visibilidade e na mídia.
acompanhar essa jornada é muito importante, né? Aumenta o brilhantismo do esporte. Sim, com certeza. E esse ano, inclusive, nós teríamos, no último ano, nos últimos 3 anos, nós tivemos o World Championship, que são, como eu disse, 600 atletas, mas no final das contas é um campeonato, digamos, individual, e no final a somatória dos pontos dos atletas dos países, você identifica qual o ranking dos países mais bem posicionados. Esse ano, se não fosse a pandemia, o plano seria de fazer, pela primeira vez na história, o campeonato mundial de MMA amador, que esse campeonato, esse World Championship que eu citei agora com 600 atletas, ele iria para outro país, um país provavelmente para o Cazaquistão, e aqui para o Bahrein nós inovaríamos criando a Copa do Mundo de MMA amador, que seriam os 16 países primeiros do ranking do World Championship. Esses países criariam as equipes creio que 8 atletas, um de cada peso, ou 2 de cada peso, creio, porque para ter o banco de reservas, digamos. Sim, sim. E aí cada país traria as equipes, as 16 equipes, 16 países mais bem colocados no ranking, e a Copa do Mundo seria aqui no Bahrein. O plano era, para que isso acontecesse, nós chegamos a anunciar, aconteceria em dezembro desse ano, mas então, devido à pandemia, provavelmente vai acontecer no ano que vem. Minha pergunta é essa, vai rolar ano que vem? A gente vai ter Brasil aí disputando mais uma Copa do Mundo de mais um esporte? Bom, na verdade, ano passado, o Brasil ele não enviou atletas para esse Mundial Amador. Creio que está havendo uma mudança na estrutura da parceria da IMF, que é a Federação Internacional de MMA no Brasil, mas espero que no ano que vem tenha participação, sim, do Brasil. Torcendo. Tem muito talento no amador aí. O Vanderlei Silva apareceu na live, só isso. Só nada menos que o Vanderlei. Um dos maiores nomes da história do esporte. Sim. O filho dele tá disputando boxe amador agora. Daqui a pouco tá migrando pro esporte do pai. Inclusive, eu vi essa luta. Parabéns ao Vande, parabéns ao filho dele aí. Bacana demais. Imagina o seu pai ser o Vanderlei Silva. Que inspiração. Nossa. Deve ser para treinar e para ser lutador. E a pressão, faz como? Uma pressão dessa, porque, nossa, o teu pai é uma lenda do esporte. O Pezão que a gente entrevistou. A filha dele luta. O corpo, a mente da pessoa, do pai que tá vendo o filho e do filho que tá com a sombra do pai. É absurdo. Sensacional. Nem imagino como deve realmente ter uma pressão, mas ao mesmo tempo deve assistir luta, sim, deve treinar desde tão novo que deve fazer parte da vida dele, não, enfim, deve tirar de letra. Mas bacana demais assistir aos posts aí, tenho acompanhado, muito legal. Até o André tá falando, representou, eu queria ter visto essa luta, eu preciso fuçar um pouquinho para assistir. Vindo dessa leva, desse DNA, coisa boa deve ter saído. Pois não, legal, bacana demais acompanhar lá o Thor, exatamente. Isso é um ponto interessante. A gente tem, óbvio, os atletas do Brave são relativamente novos, a gente está pegando uma geração muito mais jovem, mas vocês mesclam bastante o montador mais conceituado com o amador. Vai chegar num ponto em que a gente vai começar a equalizar essa conta, eu vou ter mais, ou vou ter um mesmo número de lutadores jovens com lutadores mais tarimbados, ou a ideia realmente é que os lutadores mais jovens, não jovens, mas as revelações suplantem isso, que a gente tenha a nova safra realmente nas cabeças ali do Brave? Na verdade, nós temos uma mistura bem equilibrada. Nós temos, por exemplo, olhando aqui os principais lutadores, inclusive brasileiros, nós temos o Cleiton Predador, o Daniel Gaúcho, campeão dos médios, o Luan Miau, o Lucas, temos o Gabriel Fly, grande lutador, atleta nosso da categoria. Gente boníssima. Gente boa demais. Temos também o Leonardo Mafra, da categoria Lightweight, Super Lightweight, enfim, entre outros. Mas, ou seja, nós temos o Jarrah, que é o nosso campeão, que é o maior lutador, melhor lutador do Oriente Médio, que é o nosso campeão da categoria welterweight, categoria meio médios. Ou seja, nós temos grandes atletas já consagrados,
mas temos trabalhado nessa busca dos novos talentos. Por exemplo, que vale a pena mencionar, não sei se você chegou a assistir o Muhammad Mokaev, o russo que mora na Inglaterra, que nós anunciamos a contratação e que fez a primeira luta agora na Suécia. Não cheguei a ver, não cheguei a ver. É muito evento. Eu Você, tento, juro que eu tento, mas você é muito evento, cara, pra acompanhar. ele realmente está sendo chamado de um novo, digamos, Habib. Ele era o pound for pound, ele era várias vezes o world champion na IMF, considerado pound for pound da IMF, da Federação Internacional de MMA. Era 23-0 Nossa. no cenário amador. Foi para o profissional agora, já com 2 lutas, 2-0. Enfim, o céu é o limite para ele. E, enfim, além Cartel de dele, boxeador, né? 23 é cartel de boxeador, é cartel de. pois Não, é, não consigo nem. Lutador de Muay Thai tem muito cartel assim, tão dilatado, né? Tão invicto. e aí, de MMA, Você já. Exatamente, já vem com tarimba de novo Khabib, fácil não vai exatamente. ser. E como ele, nós temos, olha, enfim, nós temos vários outros atletas. Nós temos pelo menos mais 5 grandes atletas entre 20 e 22 anos que, por exemplo, nós temos o Machamed Makaev, é um austríaco de origem russa, que ele é 10-0 no profissional agora. Ele tem, se não me engano, ele tem 21 ou 22 anos. Ele lutou agora no último evento da Suécia. Você não consegue imaginar que ele tem só essa idade. É assim, É é a, maduro demais, né? é a Frio. nova, é a nova safra do MMA que, enfim, como eu disse, atletas que começaram no MMA desde a carreira amadora e que, enfim, essa nova safra, digamos, de lutadores que o Brave que tem esse scouting e essa atenção enfim, para renovar mesmo e criar as grandes estrelas, as novas grandes estrelas mundiais. Um ponto interessante sobre revelações. O Brave, normalmente a gente tem eventos brasileiros, eventos mundiais sendo transmitidos por apenas um canal aqui no Brasil, no máximo, um canal fechado. Qual a Uhum. estratégia de vocês para o ano que vem? O que vocês estão pensando até em divulgação para cá? Porque a gente sabe que a grande massa está em canal aberto, né? Mas existe um nicho muito forte de fãs que estão, por exemplo, no canal Ru, canal Combate, enfim, em Uhum. outras vertentes. O que vocês pensam nessa questão de divulgação para cá? Pois acho que quando nós formos anunciarmos nossa volta ao Brasil, a gente vai começar a trabalhar para identificar a melhor parceria para esse broadcast no Brasil. Atualmente, no Brasil, nós podemos ser assistidos pelo Brave TV, que é a nossa plataforma de streaming, ou seja, acessível para todos que tem internet. Internet, eu acho que ninguém vive sem internet Ninguém hoje. fica sem, exatamente, exatamente. Ou seja, pode assistir do seu telefone, do computador, televisão, se você tiver uma Smart Um TV. Chromecast, David, sim. Exatamente. Mas, assim, obviamente, uma grande parceria com um parceiro que seja forte para trabalhar conosco nessa divulgação e também para dar esse impulso com o que nós digamos de shoulder programming para fazer toda a cobertura dos nossos atletas e do evento, não só os eventos do Brasil, mas os eventos internacionais do Brasil, internacionais do Brave, que obviamente sempre possui brasileiros lutando internacionalmente, é super importante. Então, nós vamos trabalhar sim para estabelecer algumas parcerias fortes para, enfim, voltar forte para o Brasil no ano que vem. O João está perguntando como vocês avaliam um atleta para entrar no card dos eventos do Brave. Pergunta boa, João. Boa, João. Bom, nós temos um comitê, um Fighters Committee, um comitê de atletas que faz a análise dos atletas e faz o matchmaking, na verdade, em conjunto. Obviamente, os nossos fight cards, nós sempre tentamos colocar atletas
do mundo inteiro. Você vai ver que nossos fight cards sempre vai ter uma mistura de atletas brasileiros, aqui Oriente Médio, Europa, Ásia, porque o Brave a visão do Brave é realmente ser um evento, nós costumamos ser chamados de The Only Truly Global MMA Promotion do mundo. E então, na verdade, sempre no nosso processo de matchmaking, de criação dos cards, é realmente fazer um fight card que seja internacional, muito interessante também para localmente, por exemplo, na Suécia, obviamente, nós tivemos mais atletas suecos, e realmente nós fazemos um card aqui, colocar o melhor contra o melhor de cada categoria e enfim, fazer um card que realmente seja show para os fãs de MMA. Eu sou fã de MMA, eu não comecei minha carreira trabalhando em evento de MMA, obviamente eu tinha uma carreira antes disso, a razão que eu vim para o Brave, como todas as outras pessoas que trabalham no Brave, é a paixão pelo MMA, então no final das contas nós somos fãs também. O nosso presidente... No fundo todo mundo é fã. O Mohamed Shahid, ele era lutador, atualmente essa força aí, dirigindo o Brave à frente, trabalhando ele também, é o secretário privado da Sua Alteza, que também é fã de MMA, ou seja, todos nós somos fãs. Então, no final das contas, a gente quer colocar as melhores lutas possíveis. O Clayton tá perguntando sobre o Shimaev. O Shimaev que tá fazendo uma varredura no UFC, né? Chegou fortíssimo lá. E a pergunta é justa, né? Ele foi um dos maiores lutadores que já passou pelo Brave, foi uma grata surpresa que já tá tomando o mundo agora, né? Já tava tomando o mundo no Brave e agora chegou no UFC e tá fazendo o mesmo processo. Sim, ele é um grande atleta. Na verdade, ele chegou ao Brave, se não me engano, como 2-0, ou seja, não era um atleta conhecido. E realmente é um atleta fenomenal, teve grandes vitórias no Brave. E isso mostra do potencial, da força do roster do Brave. Ou seja, nós temos vários atletas como o Almir Abazi, que saiu do Brave, e o Shimaev, que estão no UFC agora, e chegaram, enfim, detonando no UFC, né? Isso mostra a força do nosso scouting e a força do nosso roster. Mas o que eu posso dizer é que, como o Shimaev, nós temos pelo menos mais uns 5 atletas que para quem não conhece, vocês vão conhecer em breve, que são tão fortes como. Tô curioso, eu quero ver esse povo lutando logo. Tá atiçando a curiosidade da gente já. O Paulo Zenedin tá perguntando sobre... É um assunto até interessante de abordar. Tem muito evento nacional e internacional que não banca as passagens. Para quem acompanha e não entende, não vê muito isso, normalmente o evento às vezes paga a sua bolsa, enfim. Uhum. E o Brave costuma marcar com tudo, né? Então, como é que é ter essa força? Como é que é manter um status tão relevante, até nesse cuidado com o atleta, nesse carinho que é levar o atleta do jeito certo pro local, enfim. E como vocês conseguem manter isso sempre, né? Ser uma prática do evento? Não, com certeza. No final das contas, a parte principal do evento, realmente os artistas são os nossos atletas. Nós tomamos o maior cuidado para realmente dar a melhor plataforma possível para eles lutarem. Isso é uma cultura que nós temos, que vem, inclusive, do nosso presidente, que foi um lutador, e todos os mínimos detalhes do cuidado que nós temos que ter no tratamento dos atletas vai desde um executivo tem que aguardá-lo no aeroporto, sendo eu ou outro executivo do evento, para fazer um meet and greet, até, enfim, todo o suporte no hotel durante a Fight Week. Então, isso é um cuidado que nós temos. E, realmente, a parte financeira, a pandemia atacou todas as indústrias no mundo, realmente, e fomos forçados a não fazer eventos durante alguns meses, mas fomos um dos únicos, além do UFC, foi o primeiro evento que voltou a primeira organização que voltou a fazer eventos internacionais, e nós fizemos aí 6 eventos na Europa muito bem sucedidos, enfim,
tratando os atletas seguindo o padrão Brave. Mesmo em momentos difíceis, nós voltamos, enfim, da forma correta e bem fortes aí. E acho que foi só o início, agora, enfim, com mais 3 eventos no Bahrein, temos eventos aí em outros países para serem anunciados até o final do ano. Então, enfim, eu acho que a gente já está todo vapor aí esse ano. Já tá voltando à normalidade do Brave, né? O padrão Brave de qualidade. Exatamente. Padrão. Todos os eventos têm que ter o padrão Brave de qualidade. Então, alguns eventos talvez menores, outros maiores, obviamente aqui no Middle East, né, nós vamos a Abu Dhabi, aqui no Bahrein, no Brasil, são eventos bem grandes e sempre eles seguem o padrão Brave de qualidade. Concordo. Quem assiste nota que é um show. Vai além do comum. Isso é muito bonito de ver. A forma que os atletas são tratados e principalmente como a gente acompanha o show, né? Como a gente tem a possibilidade de ver grandes lutas. Gustavo, a gente está infelizmente finalizando. Faltam 10 minutinhos para o Instagram findar a live. Eu quero te agradecer pela oportunidade e deixar esse espaço para, enfim, deixar o recado, deixar alguma news aí que você quiser deixar para a gente poder colher, por favor. A casa é tua. Poxa, primeiramente, obrigado pelo espaço. Foi ótimo bater esse papo contigo. Demorou um tempo para conseguirmos achar um. Cara, e a gente se fala quase toda semana. É engraçado, é isso, né? Conversa de WhatsApp tem toda semana. Exatamente, mas finalmente fizemos acontecer. Então foi um prazer falar contigo. E um recado aí para os fãs brasileiros. Primeiramente, então eles têm aqui um brasileiro. Na verdade, temos o João também, que é o nosso Media Relations e PR, que também é brasileiro, morando aqui no Bahrein. Então, Brasil representado aqui no evento, nós temos um carinho muito grande pelo Brasil, temos, como eu disse, vários atletas brasileiros no Brave e sempre a gente vai ter esse carinho bem grande para com o Brasil e não posso esperar, assim, muito ansioso para poder voltar a fazer eventos no Brasil, espero que aconteça logo. Mas, enquanto isso, convido a todos aí para acompanharem o Brave, nos seguirem na Instagram, @BraveMMAF, nosso Twitter, enfim, Facebook, a gente posta bastante conteúdo contando a história dos atletas, contando a história das lutas, e nós teremos mais... nós conversamos sobre o torneio Flyweight, no qual nós temos 2 brasileiros, mas temos mais brasileiros lutando aqui no Bahrein também, então fiquem ligados aí nos anúncios e, enfim, pelas nossas redes sociais, que nós vamos ter grandes lutas nos eventos do Bahrein, que vão ser no dia 17 de setembro, dia 24 de setembro e dia 1º de outubro. Fechou. Torcemos aí, acompanhamos e vamos divulgando sempre. Obrigado pelo carinho, como sempre aí. Sucesso e aguardamos as novidades. Ótimo. Nos falamos mais uma vez aí quando tiver mais novidades para contar. Por favor, a casa é tua. Um abraço. Valeu, um abraço. Valeu. Valeu.